Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre o capítulo 27 de Atos, num tema que, analisando a intenção de Lucas, a narrativa de Atos 27, do capítulo 1 ao do versículo 1 ao versículo 44, né? Então é isso, quando a gente fala de analisar a intenção de alguém, isso é uma tarefa muito difícil e claramente esta é uma análise meio que subjetiva, baseada nos elementos que eu consigo enxergar, nos elementos que você consegue perceber, enfim. Isso se torna meio que subjetivo em algum ponto, uma vez que parte da nossa análise, da nossa observação de alguns pontos. Sempre analisar a intenção de alguém é uma tarefa absurdamente difícil, ou quase divina, né? Mas aqui a gente analisa baseado em alguns elementos, algumas evidências que a gente vai vendo no texto, também baseado em algumas ferramentas, tá? Claramente nós temos aí algumas ferramentas nesse sentido. Por isso a análise, ela, nesse sentido mais profundo, ela é subjetiva, nesse sentido mais ali aparente, né? Ela pode ser mais objetiva no sentido de que você está seguindo alguns elementos, alguns pontos. Mas é basicamente isso aí. Bom, analisando a intenção de Lucas na narrativa de Atos 27, a gente vai estar vendo isso aqui a partir de agora, e a figura que Lucas cria de Paulo, né, em sua narrativa. Quem é Paulo para Lucas ali? A gente vai ver que em muitos lugares o Paulo ele vai ser a figura principal a partir ali do quase um pouco antes do meio do livro de Atos, né, ali do capítulo 13 a seguir ali. O Paulo claramente vai assumir ali a dianteira de tudo aquilo, primeiramente sendo narrado como Barnabé e Paulo, e depois sendo narrado muitas vezes como Paulo e Barnabé, já indicando que o autor trocou esse polo de importância ali, né, colocando Paulo como elemento principal. Beleza, esse capítulo 27, ele narra exatamente a ida de Paulo a Roma, ou à Itália, como prisioneiro. Nos os capítulos anteriores, ele arruma um problema ali, né, como sempre arrumou com os judeus, enfim. Ele fica preso, né, então troca-se um dos governantes ali, entra Festo, por exemplo, né. Então Festo vai ouvi-lo também, e certo que Festo o encaminha para Antipas, né? E aí Antipas vai ouvi-lo também, e depois de ouvi-lo, né, ali no capítulo 26, o Antipas vai dizer exatamente isso. Olha, se ele não tivesse apelado para César, porque na hora do julgamento lá que ele estava sendo ouvido, né, algumas indagações, ele disse, olha, eu quero ser ouvido por César, eu quero ser julgado por César, né, eu quero estar diante de César. E aí eles vão dizer, olha, se ele não tivesse apelado para César, ele poderia liberar, porque eu não vejo nele nenhum tipo de crime, mas já que ele apelou, manda diretamente para a Itália, para Roma. Beleza, então esse capítulo aqui exatamente vai narrar essa ida de Paulo, daquele ponto específico que ele está, né? Você pode observar o mapa que está aparecendo para você aqui, que a gente vai estar ali na região ali o mapa começa ali em Jerusalém, Cesareia, né? Enfim. E aí ele vai fazendo toda essa trajetória que você pode observar, até chegar lá em cima do mapa ali, chamada na Itália, né? Em Roma, na Itália. Mas até lá eles vão realmente comer, como se diz, o pão que o diabo amassou, né, nessa trajetória aqui. Ok, vamos lá então rapidamente, para não demorar muito. E aí nós temos a divisão desse capítulo, os primeiros versículos, é esse preparativo, essa questão da Paulo indo à Itália, né? Então, nos primeiros versículos, melhor dizendo, Paulo vai ser entregue a alguém, né? Vai ter o navio específico, as pessoas que vão com ele, os companheiros, tudo mais, quem são as pessoas ali e tal. O que Paulo é naquele navio, ele é alguém importante, ele é um prisioneiro, enfim, está registrado as primeiras dificuldades ali e o primeiro navio, né? Vai estar narrado aí nessa primeira parte desses versículos aí. Posteriormente, nós temos do 9 ao 26, que são os perigos advindos dessa viagem, uma viagem marítima, né? Claro, ali você tem problema de naufrágios, você tem problema de ondas, de vento, você está no mar, então você tem todos esses problemas a enfrentar. Do 27 ao 44, você tem exatamente o naufrágio mais propriamente dito, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas. E aí, basicamente, é isso aqui nessa primeira parte. Aqui na primeira diz assim, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, aqui você vê o uso do pronome, né? Nós devíamos, ou seja, o narrador, que até o capítulo 15, ali, até o capítulo 16, ali no início, ele ainda é um narrador mais distante, mas aqui ele já se torna um narrador participante, onde ele participa da ação, ele está narrando a ação que ele mesmo participa, né? Então esse é um ponto importante. E nessa situação de narrador participante, em muitos lugares ele vai exatamente ter o mesmo sentimento que outros tinham, ou seja, nós não temos mais esperança, vamos morrer. Mesmo ele sendo o narrador, que é um elemento
difícil de acontecer no texto, mas em alguns lugares acontece. Exatamente quando o narrador, o narrador, que é o sujeito certo e irrefutável, né, ali tudo, ele está narrando a história bíblica, então não se pressupõe que ele erre, mas quando ele está nessa condição de ser exatamente o narrador participante, ele, em algum momento, ele demonstra algum tipo de fraqueza, né? E isso é bem tranquilo porque ele está participando daquela situação. Mas logo, claro, naquele momento ele está narrando uma história que ele viveu, mas na hora da escrita ele está em outro lugar, né? Basicamente isso. Então é um negócio interessante. Algo raro, mas que em alguns casos acontece. Por exemplo, Paulo cita isso aí lá na segunda carta de 2 Coríntios, né? Ele vai citar uma situação parecida com o que a gente vai ver aqui. Então é decidido que eles deveriam ir, né, a partir do capítulo 16, versículo 10. O Lucas aparece ali como narrador participante, né, sendo o autor Lucas, que a gente considera. E aí, a partir daí, ele vai falando em nós. E aí partimos, e fomos, e pensamos, e agimos e tal. Tanto os pronomes oblíquos, átomos, enfim, todos esses pronomes aí, a gente vai encontrar no decorrer dessa narrativa aqui em alguns lugares. Aqui nós temos, a decisão saiu para eles serem transferidos para Roma. Lucas está acompanhando aqui o Paulo, não somente Lucas, mas também outro amigo de Paulo, né, está acompanhando ele também. E aí Paulo está na condição de prisioneiro, será entregue, né, Paulo e outros presos. Então, nesse momento, Paulo está na condição de prisioneiro, como qualquer outra pessoa. É isso que Lucas quer mostrar, ele está ali tranquilo, é um prisioneiro, tá? E aí nós temos um centurião, aqui nós temos o elemento do centurião, mostrando ali uma força de Roma, um elemento social que perpassa toda a narrativa. Quando eu leio isso aqui nesse capítulo, o centurião, minha mente já remete, né, tem um ponto de Roma, domínio romano, isso já faz parte do discurso, da linguagem aqui usada, esse elemento sendo introduzido para que o leitor, ele faça a conexão diretamente com quem que é aquilo, o que é um centurião, né, tem aquela questão do que governa 6 mil soldados, enfim, mas não é o caso aqui. O elemento do centurião entra aqui como um agente de Roma. Paulo está agora necessariamente nas mãos aqui, né, dessa figura de um centurião romano, está sob o exército romano aqui, diretamente. Mesmo que, não que antes não estivesse, mas aqui nessa figura está mais nitidamente, né, porque os demais também representavam a figura do Estado romano ali também. Bom, esse centurião vai ser chamado de Júlio, e ele é do batalhão imperial, né, alguém importante ali, tá? Então aqui nós temos eles embarcando num navio de Adramítio, né? Adramítio seria exatamente uma cidade, né? E aí nós temos que ele estava ali de partida para costear a província da Ásia, e pode ver no mapa aí, sempre tem um mapa aí, você pode estar acompanhando o mapa. E aí fizemos-nos ao mar, né? Lancemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, né? E aqui ele é um damasceno de Tessalônica. A gente vai ver algumas questões concernente a isso aqui. Nós temos Atos aqui, ó, quando Lucas começa a falar, por exemplo, né, no elemento de nós, e nós depois dessa visão procuramos partir, né? Ou seja, nós procuramos partir, passando para o narrador participante. Em relação aqui à cidade, né, nós temos, ela fica aqui ao sul de Troade. Em relação ao Aristarco, nós temos que ele é um amigo de Paulo, e tem umas referências aqui onde ele aparece, aqui no livro de Atos e também em Colossenses. Aí nós avançamos um pouco mais, no dia seguinte, chegamos aqui à questão de Sidom. Lembrando aqui, não sei se você percebeu, mas aqui tem um mapa aqui, ó. Aqui tem um mapa dessa viagem, você pode ir acompanhando aqui, pode ver, eu não coloquei todos os textos, mas apenas algumas questões para a gente comentar aqui. Então nós temos no dia seguinte, isso aqui é bem tranquilo, não tem muito segredo, isso aqui é bem tranquilo. Mais para frente que realmente a gente vai ver algumas linguagens, alguns discursos ali entrando em choque e tal. Então, Júlio, por exemplo, tratando Paulo com humildade, né, humanidade, na verdade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter, por exemplo, assistência, algum tipo de assistência. Então, quando ele chega nessa região de Sidom, na parte de cima ali, ele vai ter essa ajuda aí do centurião, demonstrando um carinho especial que o centurião tem. Essa tá uma conexão Roma aí, mas o centurião ele tem um tratamento diferenciado com Paulo. Prova é que você não sabe o nome dos outros presos, não sabe. Porque nessa narrativa, na forma como o autor coloca, o importante aqui é Paulo, o centurião, que é um elemento, um sujeito representativo do Império Romano, Roma ali, né, os elementos sociais, né, aquela questão social ali, né, as forças, as correntes, os pensamentos, as linguagens ali,
as ideologias que estão permeando, a quem interessa tal coisa, né, quem manda, quem obedece, enfim, o elemento de Roma está sendo colocado aqui através do centurião. Então esse centurião ele tem aqui um carinho especial por Paulo. Quando você chega aqui no capítulo 4, né, não vou ler, no versículo 4, não vou ler todos, apenas fazer uns saltos aqui. Partindo dali, chegamos ao abrigo da ilha de Chipre. Pode observar no mapa, se tiver um mapa aí passando para você, ou aqui, né, exatamente aqui em cima. Eles vão chegar aqui, ó. Vem aqui assim. Deixa eu pegar aqui mais. Pegar aqui, isso aí aqui, pronto. Pronto, basicamente isso aqui. Eles vão chegar aqui assim, nessa região, tá? Vem aqui assim. Tem uma ilha aqui, a ilha de Chipre. Aí eles vão contornar essa ilha porque o vento é contrário, né? O que vai estar colocando. E navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, ou seja, eles vão passar aqui, né? Por trás aqui para se proteger do vento, né? E aí eles vão partir dali, os ventos são contrários, e aí vão andando, né? Quando você chega no capítulo, versículo 5, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, da Panfilha, que é a região mais daqui de cima, essa região ela está no mapa aparecendo aí para você, ela está na parte de cima aqui também, né? É uma região. O que vai acontecer aqui? Chegamos novamente, o autor, o narrador participante, chegamos aqui, a mirra. Essa mirra vai ser a parte aqui onde eles vão trocar de navio, né? Parte aqui um pouco mais acima aqui, ó. Depois de Chipre, eles vão chegar mais ou menos aqui assim, próximo daqui assim. Vou estar colocando o mapa aí, o mapa maior para você estar acompanhando essa questão, tá? Então eles vão trocar de mapa, de navio exatamente aí, como a gente vai estar vendo. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida, ou seja, o centurião não está indo com um transporte fretado. Ele está indo em um navio que, vocês estão indo, beleza, então vamos lá, todo mundo. E aí eles embarcam nesse navio aqui. E nos fez embarcar, demonstrando a força, né, tá ok. Aí, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, do Yom Kippur, né, alguma coisa nesse sentido, Paulo os aconselhava. O que Paulo dizia? Ele dizia exatamente isso aqui, ó. Senhores, vejo, né, que é o verbo grego que está aparecendo para você aí, né? Ele vai dizer que eu vejo o quê? Vejo que a viagem ela vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas de nossas vidas. Então é muito certo, Paulo aconselha aqui, diz, eu estou vendo, né? Estou vendo aqui que essa viagem vai ser perigosa e vai ter a perda de tudo, ou seja, nós vamos morrer. Basicamente, que Paulo está resumindo, dizendo isso aí, nós vamos morrer nessa viagem, e eu aconselho vocês a repensar isso aí, de sair daqui dessa ilha, né, onde vocês estão, e seguir viagem, né? Então, claramente, possivelmente aqui eles estão viajando lá para outubro, que é o período que fecha o ciclo de viagens ali no Mediterrâneo, naquele mar ali, naquela região. Você tem outro mar ali também, né, interligando, mas aqui possivelmente esteja no mês de outubro. No mês de outubro é exatamente o fim, onde você vai ter agora o inverno. Por isso, talvez justifique exatamente as ondas, o que eles conseguem, o que eles vão ter. Então, nós temos aí o verbo theorel, né, que é exatamente o verbo ver, nesse sentido aqui, eu vejo, né? E aqui, a princípio, parece que Paulo está falando de sua própria experiência. Porém, essas duas possibilidades. Ou ele está falando de uma visão profética, né, como um profeta que parece que ele está, ou ele está tendo uma visão mesmo comum daquilo que é óbvio de suas experiências. Porém, na argumentação que eu coloco, quando você olha toda a argumentação do livro de Atos, faz muito mais sentido ele estar falando isso, porque ele vai falar só isso, vai se calar e vai esperar o problema acontecer para que ele consiga realmente aparecer como uma figura importante ali, que é exatamente o que Lucas quer fazer com ele, colocá-lo como uma figura importante. Aí ele vai colocando aqui, exatamente isso, olha, eu vejo que vai dar problema, vai perder tudo, carga, tudo, e até a nossa vida. E aí ele faz algum comentário e se cala, fica ali. Então o que vai acontecer aqui quando ele diz isso aqui, né? Nós temos aqui as experiências de Paulo, estão lá em 2 Coríntios 15, 25, ele passou por 3 naufrágios. Aí, porém, veja o que o Lucas coloca, porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia. Quando você olha no versículo anterior, nos versículos anteriores, no versículo inicial, o centurião ele tem um carinho especial por Paulo. Então ele deixa Paulo ir visitar alguém, receber ajuda e tal. Aqui nessa questão, ele vai observar, ele vai dar mais crédito àquilo que
o comandante do navio está falando, tanto o piloto quanto o comandante. Você poderia pensar que Paulo teria muito mais experiência do que esse comandante. Com certeza não, é claro que não, obviamente que não. Paulo passou por 3 naufrágios, ou seja, 3 viagens complicadas, mas um comandante ele teria uma experiência muito vasta para isso aqui. Então, claramente não deveria ser colocado que aqui sobressaiu a experiência de Paulo. Talvez uma perspectiva, uma perspicácia de alguma coisa, ok, mas em geral me parece fazer mais sentido que Paulo aqui está tendo algum tipo de reforço espiritual para que ele coloque aquilo, tá? Porque isso poderia muito bem não dar em nada, né? O navio se perdeu, mas todo mundo se salvou. Paulo errou aqui. Não, mas não, Paulo já disse exatamente o que iria acontecer, tá? Ele cravou exatamente aquilo ali. E aí, quando você tem essa questão, aqui você tem 2 discursos que estão começando a se aproximar, que é o discurso de Paulo, que é o discurso que ele vai introduzir um discurso mais religioso logo, e um discurso mais técnico, aqui a técnica em relação a algum tipo de perspicácia ou experiência, né, um confronto aqui. O centurião, ele decidiu pelo aspecto mais técnico, quem teria razão seria o piloto, então o mestre. Poderia existir aqui um elemento, ao que parece que Paulo vai falar mais na frente, o elemento concernente à questão do lucro em si do comércio, né? É isso que Paulo vai argumentar. Mas quando a gente pergunta por que o centurião deu mais crédito ao piloto do que a Paulo, o centurião mandava nesse navio, uma vez que esse navio já estava indo para Roma, né, para a Itália. Mas o que acontece é que Roma ela governava todo esse comércio aí, né? Esse comércio aí do trigo, né, nessa região. Então, claramente, ele como representante de Roma, se ele dissesse fica, disser vai. Além disso, ele é um comandante de Roma e está levando os preços, né? Tem essas questões aqui. Aí você vai para o versículo 15, o navio foi arrastado com violência, e o seu poder, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, ou seja, se entregaram, que não tinha mais o que fazer com aquela força do vento, tá? Então aqui foi começando a ficar bastante complicado. Lembrando que a viagem, que ele sai ali da região, no mapa aí que vocês estão vendo agora, né? Ele sai ali da região de Jerusalém e Cesaré, daquele ponto ali, né? Que ele chegando até ali perto de Malta, a viagem ela é um pouco mais tranquila. De Malta para frente, essa viagem ela é muito, muito complicada, é o ápice da viagem ali, da complicação. Até lá, Paulo está tranquilo, calado, de boa, não, é só um preso ali, mas ele vai conseguir ganhar repercussão, ganhar força, ganhar imagem a partir dessa observação dele. Eu disse para vocês, eu aconselho vocês ficarem, mas vocês não devem ir, né? Isso é muito importante o que o Lucas quer fazer aqui. E não aparecendo nem sol aqui já em outro lugar, eles estão à deriva já, estão entregues ali, não apareceu o sol nem estrela por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, o narrador participante. Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. É nesse ponto que você encontra um autor bíblico narrando, demonstrando uma fraqueza ou alguma coisa nesse sentido, né? Claro que aqui quando ele está escrevendo, ele já está em outro momento, mas ele consegue demonstrar que eu estou com medo, eu já perdi a esperança, né? Aqui também algumas traduções não trazem necessariamente essa perspectiva assim, mas em geral é isso que a gente tem, né? Tá. Aí nós temos, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, região de Creta. Onde é que fica Creta? Aqui no mapa, aqui em cima, fica aqui, nessa região aqui, tá? Aqui assim. Deixa eu pegar aqui, pronto. Creta. Região de Creta aqui, ó. Essa ilha aqui, ó. Tá? Essa ilha aí dentro aqui, ó. Pronto, então Paulo vai dizer, olha, você realmente deveria ter seguido meu conselho. Vocês não quiseram, tudo bem. Assim vocês teriam evitado aqui, ó, este dano e prejuízo. Isso aqui é importante, o que Paulo vai dizer para eles. Agora eles estão na mão de Paulo, e já começa o jogo, começa a virar. E já consegue perceber que Paulo estava certo. Aí, mas agora recomendo-lhes que tenhais coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Aqui Paulo já diz, olha, naquela visão que eu tive, aliás, naquela orientação que eu dei, todos nós iríamos morrer, acabar com tudo. Agora eu estou fazendo uma nova recomendação, uma nova observação, que vocês não irão perder a vida. Apenas o navio será destruído.
Aí agora que você vai ter o choque do discurso mais técnico para o discurso mais religioso, tá? E aí ele vai passar essa narrativa para um discurso para o âmbito religioso. Por que ele está dizendo isso? Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Ou seja, Paulo sai agora, através desse discurso religioso, Lucas traz a narrativa para o discurso religioso ganhar, né, aqui na perspectiva de Deus, a intervenção divina, onde a intervenção divina ela vai agora tomar de conta daquilo ali, né, ou seja, agora antes você estava levando, agora aqui eu vou dizer exatamente o que você deve fazer, a orientação divina. E aí, a partir dessa passagem do discurso para o discurso, desse discurso anterior para um discurso religioso, né, de orientação divina, aí a coisa vai mudar. E aí Paulo vai justificar: olha, um anjo do Senhor me apareceu. Pronto, veio um anjo aqui, então já coloca tudo no elemento divino. Aqui você tem o embate do discurso e o discurso religioso prevalecendo e demonstrando, como se dissesse assim, diante da dificuldade, Deus chega e resolve, né? Ou seja, diante de qualquer problema que você tiver, a ideia religiosa, o discurso religioso aqui é que Deus vai resolver para você aqui melhor do que quando você perder toda a esperança. Basicamente o que eles estariam passando aqui na narrativa, tá? Então nós temos aqui, tentando escapar do navio, aqui é mais na frente, né? Os marinheiros, eles chegam, avançam, continuam, né? E aí eles chegam no momento que eles vão se apavorar e eles vão tentar fugir do navio. Então eles vão ali dizendo: olha, vamos aqui tentar ver que desce a âncora e tal, enfim. E aí eles vão tentar baixar o navio salva-vida, o barco salva-vida que era anexado ali neles, e mais na frente eles vão cortar esse navio salva-vida, esse barco salva-vida, porque talvez as ondas pegam esse barco e vai lançando no navio, no outro barco, e causando algum tipo de buraco, enfim. Eles vão cortar tudo ali depois, quando a coisa realmente estiver pior. Então, eles tentam fugir, esses marinheiros, e aí o Paulo diz: olha, se eles fugirem, que não vou garantir a vida deles. Aí os próprios soldados, e agora confiam totalmente em Paulo, se lança ali a fé naquilo que Paulo estava dizendo, e eles vão lá e cortam as cordas desses botes aí, deixa eles à deriva aí, e pronto, e ninguém sai mais. Então, no 31, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ou eles ficam ou todo mundo morre. Com isso, o soldado cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vida, e o deixaram cair. Pronto. E agora todo mundo está aqui nas mãos de Paulo, não tem saída mais. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Vocês estão fracos, eles estavam sem comer há dias, muitos dias sem comer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então, o elemento religioso, o discurso religioso já está aqui tomando de conta da narrativa, e ninguém mais aparece, né? O comandante aparece como importante, o piloto, ninguém mais é importante que o próprio centurião. A fala, o discurso que prevalece aqui agora, como sendo a verdade, é o discurso de Paulo, a intervenção divina, exatamente isso. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, exatamente quando os soldados disseram: tá, mas aqui tá complicado isso aqui, vamos matar os presos, porque alguns vão tentar fugir, então vamos matar logo. E como Paulo era um preso, então o centurião tentou ajudar ali, impediu que eles executassem aquele plano, uma vez que ele era o centurião de Roma, né, o comandante ali. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Então eles chegaram na terra ali, eles começaram a lançar âncora ali, colocar equipamento, tá? Eles foram vendo: olha, quantos metros? 27 metros. Quanto metro agora? 27. Os marinheiros perceberam, os comandantes lá, perceberam que eles estavam próximos de uma ilha, né? E eles não sabiam que ilha que era, então eles começaram a fazer a marcação. Então, se eu marquei ali, deu 100 metros de profundidade, agora deu 80, significa que eu estou me aproximando de terra, né? Ou seja, tem aquela subidinha da terra ali, né? É lógico, isso é um raciocínio lógico aí. E eles fizeram isso, foram percebendo. Então, chegou ali perto, que não deu mais para ir, ele disse: olha, quem souber nadar, cai na água aí, pega alguma coisa aí, vai nadando aí, salvo de algum jeito. Então ordenou que os que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. E os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma,
todos chegaram salvos em terra. Então, com essa parte, Lucas fecha essa narrativa, demonstrando claramente o embate entre o discurso técnico aqui, do comandante, que realmente, se você pensar que ali foi um erro, né, eu acho que esse não é um pensamento correto, você pensar, eles tomaram a decisão errada. Não tomaram, porque essa decisão, na narrativa, ela é necessária. É necessário que eles tomassem exatamente aquela decisão para que Paulo aparecesse depois com a solução, demonstrando e exaltando a figura do Deus de Paulo. Então, na narrativa, claramente, aquela decisão era a decisão necessária a ser tomada, a decisão mais coerente, para que assim a narrativa tivesse exatamente esse peso maior. Se ele tivesse seguido Paulo, a gente ficaria naquela dúvida, mas será que Paulo estava certo? Não, tudo bem. Mas aqui ele demonstrou na prática que a orientação divina é superior a qualquer outro tipo de orientação. O discurso divino é superior a qualquer outro discurso. Basicamente isso aí. Comenta ali, deixa nos comentários se você gostou da análise aí, já conhecia, queria acrescentar mais algum elemento que terminei não colocando aqui. E basicamente é isso que eu queria colocar com vocês aqui, esse comentário do capítulo 17. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui.